Glória a Deus. Abra comigo, querido, em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, 1. Vamos falar sobre um tema bem delicado, porém necessário. Vamos procurar entender juntos o conceito de maldição e também vamos automaticamente falar sobre o conceito de bênção na vida cristã, na vida do povo da aliança. Nós vamos entender e vamos compreender acerca da questão da maldição e como isso interfere na nossa vida espiritual, na nossa caminhada cristã, baseados em Deuteronômio capítulo 28, de 1 em diante. A palavra de Deus diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocardes a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andardes nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra, e no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirdes. E agora, aqui Moisés, o autor da Torá, a lei de Deus, em Deuteronômio, começa a falar sobre os castigos da desobediência, ou a maldição sobre a vida daqueles que desobedecerem à palavra de Deus. Versículo 15: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti estas maldições e te alcançarão. Maldito serás na tua cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão, a ameaça, em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonastes. Preste atenção nessa terminologia. Por causa da maldade das tuas obras, ou seja, das tuas ações, teu comportamento, a tua atitude, com que me abandonastes. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra e que passes a que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com tísica e a febre, a inflamação, com calor ardente, a secura, com o crestamento, a ferrugem. Isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro.
Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó, e cinza dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. E para terminarmos, versículo 25, o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirá diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar diante da palavra de Deus, diante da palavra do Senhor. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa, Te amamos, Senhor, não há nada que se compara a Ti. Nós nos humilhamos debaixo da Tua poderosa palavra, Pai, e entendemos que para sermos abençoados, precisamos, pela graça de Deus, obedecermos os Teus mandamentos, guardarmos os Teus mandamentos, praticarmos os Teus mandamentos, porque só assim seremos abençoados. Livra-nos, ó Deus, da maldição, das maldições, ó Deus, através da quebra da lei, da desobediência, ó Deus, de voltarmos as nossas costas para Deus e mergulharmos de cara no pecado. Senhor, tenha misericórdia do Teu povo, lava o Teu povo pela Tua palavra, livra-nos da maldição. E, ó Deus, nós queremos nos agarrar à Tua bênção, ao abençoador mais do que nada, ao Senhor, Deus dos céus e da terra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame a Tua glória sobre nós, que o Senhor fale conosco através da vida do Teu servo, debaixo da Tua misericórdia, da Tua graça. Fala com o Teu povo, queremos ser abençoados, escolhemos a bênção e rejeitamos a maldade, o pecado e a maldição que vem como consequência disso. Pai, é o que nós Te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus, amém e amém. Então, amados, vamos compreender acerca do conceito de maldição na Bíblia. Nós intitulamos a mensagem de hoje, Compreendendo a Maldição. E alguns discernimentos são necessários, né? São básicos dentro daquilo que nós estamos falando sobre mapeamento espiritual, discernir as coisas erradas que acontecem na nossa vida. Nós precisamos entender, querido, que uma coisa é a expulsão de demônios, outra coisa é a libertação real das pessoas. Tem muita gente que às vezes vai num culto de libertação, né, num momento de libertação, recebe uma oração, porque às vezes está endemoniado, mas não se liberta completamente. O demônio sai, mas ela volta a fazer coisas erradas, não firma um compromisso com Deus, não abandona suas práticas equivocadas, por isso ela não tem uma libertação real, plena da parte de Deus, e não consegue desfrutar da bênção do Senhor, porque infelizmente volta, mergulha novamente ao pecado. Por isso é importante nós distinguirmos, uma coisa é a expulsão de demônios, outra coisa é a libertação real das pessoas. E o que nós queremos fazer, juntamente com os irmãos, no dia 18, é justamente isso, ensiná-los esses princípios, e levar os irmãos que assim quiserem a ter uma libertação plena, real, pujante, verdadeira, real nas suas vidas, de tudo aquilo que embaraça ou atrapalha a vida dos amados irmãos. Nós vemos claramente que o ministério evangelístico, né, tanto de Jesus quanto nos dias de hoje, quase sempre é acompanhado de 2 dons principais: a cura de enfermos e a expulsão de demônios. E são muito importantes esses 2 ministérios, porque são sinais que glorificam a Deus e sensibilizam as pessoas numa aproximação do reino bendito do nosso Deus. Nós também precisamos entender, né, que quando manifestado um demônio, é claro, nós temos que expulsar esses demônios, para depois então levar as pessoas a renunciar os seus pecados, as suas iniquidades, aquelas bases legais que levam o demônio ou a assolar, se infiltrar na vida das pessoas de maneira opressiva, ou então até entrar, né? São a questão da possessão mais profunda na vida das pessoas, entrar, incorporar, governar, incorporar na vida da pessoa e assolar a sua vida. Então, é necessário, claro, que quando o demônio manifesta, a gente ore, expulsa aquele demônio, mas mais do que isso, tratar com as causas, com as legalidades que levam as pessoas a terem uma vida com infiltrações malignas, com ações de demônios, ou externa ou interna, e assumirem, é claro, um compromisso com Cristo. Senão não adianta nada, irmãos, senão não adianta nada, a situação da pessoa continua crônica. Nós precisamos entender que precisamos lidar com responsabilidade nas causas
que geram essas influências malignas e que viabilizam a exploração maligna na vida das pessoas. A raiz do problema é onde nós temos que ir, nós temos que arrancar a raiz do problema para que o inimigo não continue assolando a vida das pessoas. Frank Peretti já diz num dos seus livros, Os 3 Campos de Batalha, é tremendo esse livro, da batalha espiritual. Ele diz que onde há trevas morais e espirituais, o príncipe das trevas tem acesso àquela área da vida da pessoa. Vamos falar junto? Aonde há trevas morais e espirituais, o príncipe das trevas tem acesso àquela área da nossa vida. Então nós precisamos entender isso. É você, através dos seus pecados, das suas iniquidades, dos créditos de injustiça, que dão legalidade para que o inimigo interfira ou de fora ou até dentro, nos casos mais horrendos, né? Mais complexos, mais complicados, em alianças mais profundas com o inimigo, ou de maneira hereditária ou pessoal. Nós vemos claramente que o inimigo explora de maneira maligna, assola, escraviza a vida da pessoa. Demônios, nós temos aprendido, o Ander já falou, vou repetir, são meros parasitas espirituais, que se alimentam de injustiças humanas. Vou repetir, os demônios são meros parasitas espirituais, que se alimentam de injustiças humanas, ou seja, de pecados. Os demônios se alimentam, se fortalecem, crescem e florescem através de pecados. Por isso a necessidade do arrependimento, do abandono, da confissão e da restauração nas nossas vidas quando venhamos a tropeçar. Nós precisamos entender que os demônios são efeitos colaterais em qualquer quadro de batalha espiritual. Ou seja, é apenas os efeitos colaterais, as consequências. A raiz é muito mais profunda. Onde há lixo, né? Nós aprendemos com o Ander aqui, no último encontro, onde há lixo moral e espiritual, moscas e ratos proliferam, no caso de demônios aqui, moscas e ratos simbolicamente representando demônios. Então, o que é necessário para que eu e você sejamos totalmente libertos? Que o lixo moral e espiritual da nossa vida seja banido, seja retirado, para que as moscas e os ratos, um símbolo dos demônios, escorpiões também, cobras, né? Que se proliferam ali através do lixo, da sujeira da nossa alma. Querido, vá embora, que as pragas desapareçam em nome de Jesus. Amém? Então você precisa disso, de uma limpeza do seu interior, de uma limpeza da parte de Deus, da sua vida, para que realmente os demônios caiam fora de maneira permanente na sua vida. Libertação é isso, essa definição eu gosto muito do Cote. Libertação é lidar responsavelmente com o lixo da alma, em uma perspectiva pessoal, geracional e territorial. Eu vou explicar para os irmãos. Libertação é lidar responsavelmente com o lixo da alma, ou seja, com esses créditos de injustiça, com esses pecados, com essas iniquidades, com essas maldades, que ou nós produzimos na nossa vida, por isso pessoal, ou então os nossos antepassados, geracional, ascendência, né? Os nossos pais, avós, bisavós, ou então territorial, um pecado que foi cometido numa área territorial e que ali dá ao diabo, ao inimigo, acesso a determinado lugar, determinadas pessoas, em determinada situação. Amém? Fala comigo, pessoal, geracional e territorial. São as 3 esferas onde o inimigo age através de iniquidades, através do que nós estamos chamando aqui do lixo da alma, da sujeira, da iniquidade, do pecado. Vocês viram claramente aqui em Deuteronômio 28, que a bênção vem através da obediência. Se nós ouvirmos os mandamentos de Deus e guardarmos esses mandamentos. O que é guardar os mandamentos? É colocar em prática a lei de Deus, obedecer o que Deus diz, na sua palavra, não o que eu acho, não o que eu penso, mas aquilo que Deus diz, aquilo que Deus acha é o que importa. E a maldição vem sobre o quê? Ou seja, o mal em ação. A ação do mal vem através do quê? Da desobediência da lei de Deus, da quebra da aliança com o Senhor.
Isso afeta, querido, não apenas você, pessoal, mas geracional e também territorial. São as 3 esferas onde o inimigo pode operar. Irmãos, isso aqui é tremendo. Isso aqui não é uma historinha da carochinha. Isso aqui nós vemos diariamente nos gabinetes pastorais. Nós vemos o inimigo assolando as vidas, não apenas pessoalmente, mas de maneira geracional e territorial. É tremendo isso e nós precisamos compreender que a libertação é isso, lidar responsavelmente com o lixo da alma. A libertação da alma está associada ao processo de conversão, mas vai além do novo nascimento. Cote fala, de maneira extraordinária que o novo nascimento é aproximadamente, em termos de fração, 10% da vida cristã. Depois, os outros 10% é o mapeamento espiritual, o aconselhamento com maturidade, com inteligência, e a libertação, outros 10%, já são 20%. E os outros 80% é a santificação. Santificação. O processo de Deus, e nós em Deus, de conquista da nossa alma, eliminando os inimigos espirituais, aquilo que nos assola, nos purificando, nos consagrando, nos libertando, e de maneira constante, pujante, crescente, Deus trabalhando com o nosso coração e nos purificando para Ele, que é o que se chama de santificação, o que se chama de reeducação, é 80% da vida cristã. Começa aqui e vai até o final da sua vida, até você ser liberto do corpo do pecado, ou então a volta de Jesus. E amado, Jesus está voltando. Quem quer subir com Jesus aí para a glória? Então lembre-se, para subir, você precisa do novo nascimento, você precisa da libertação, que é a ênfase que nós estamos dando nesses estudos, e também você precisa da santificação, ou reeducação. É Deus educando você e mudando o teu estilo de vida, fazendo com que o teu estilo de vida esteja de acordo com a vontade de Deus e mais parecido com Jesus, ok? A essência da libertação é a santificação. Quanto mais eu me santifico, mais eu sou liberto, restaurado, e então a presença dos demônios, e das maldições, nós precisamos entender que ela é sintomática, ou seja, é um efeito colateral daquilo que nós estamos falando. O tamanho do esvaziamento é proporcional ao enchimento. Ou seja, o tamanho do esvaziamento é proporcional ao enchimento. Se eu mantenho a minha vida vazia, no sentido de esvaziamento mesmo, vazia aqui, e me encho só de lixo, sujeira, lixo moral, quem é que vai deitar e rolar na minha vida? Satanás, o inimigo das nossas almas. Mas, querido, se eu me esvazio de mim mesmo e me encho de Deus, de obediência à palavra de Deus, quem é que vai encher a minha vida e vai governar a minha vida e vai me fazer abençoado? O nosso Deus maravilhoso. Amém? Aqui está um dos grandes segredos da vida espiritual. Encha-se de Deus. Esvazie-se de você mesmo. E seja cheio da plenitude do Espírito Santo de Deus. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Dão glória a Deus bem alto e fala: Senhor, eu quero. Fala comigo: Senhor, eu quero ser cheio do Senhor, ser cheio da tua glória, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então lembre-se disso. Quanto mais cheio você estiver do Senhor, menos o inimigo tem acesso à sua alma e ao seu coração. Mas se você estiver cheio, vazio ali, com a casa vazia e se enchendo de lixo do inimigo, do mundo, da sujeira, você pode ter certeza que Satanás vai deitar e rolar na sua vida. Então, algumas causas de perseguições malignas que nós vimos aqui nesse trecho, e também dentro da nossa experiência pastoral. Memórias feridas por causa de culpas, situações mal resolvidas dentro do coração das pessoas. Às vezes uma situação de vergonha pode dar legalidade ao inimigo. Às vezes abuso, moral, espiritual, físico, violência. Ou então traumas que estão encobertos na vida das pessoas.
Aqui estão algumas causas de perseguições malignas na vida das pessoas. Ou então, cadeias pecaminosas vigentes, ou seja, que continuam na vida da pessoa. Pecados ocultos, ou seja, uma vida dupla, uma vida de aparência. A pessoa está com um pecado oculto na sua vida, iniquidades que se perpetuam, não só em você, mas ao longo das gerações, feridas também geracionais e territoriais. Nós temos estudado isso na quarta-feira, sobre o ciclo da ferida, irmão. Entre lá no site da igreja, nós estamos ministrando na quarta-feira à tarde, um estudo completo sobre como se processa a ferida ao longo das gerações, como a maldição se perpetua ao longo de pelo menos 4 gerações. E você precisa entender isso, né? As feridas geracionais e territoriais faz com que a nossa vida se torne habitat de demônios. E o inimigo deite e role ali sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Ou então relacionamentos quebrados, coisas mal resolvidas com as pessoas, também são cadeias pecaminosas vigentes e são causas de perseguições malignas na vida das pessoas. Inimizades crônicas. Isso aqui é muito comum, né? Pessoas que brigam e não se acertam, não se perdoam. Traumas conjugais. Situações mal resolvidas dentro do casamento, quebras de aliança, crises familiares, etc., são alguns dos sintomas das causas das perseguições malignas na vida das pessoas. E agora nós vamos entrar, querido, como é que nós vamos desmistificar a maldição? Nós vamos quebrar alguns paradigmas, talvez, na sua mente, no seu coração, com relação à maldição. Primeiro dela, entender que a igreja brasileira, infelizmente, tem influências, né, da mente marxista. Nos últimos anos nós temos recebido uma carga terrível da mentalidade marxista no meio evangélico, no meio cristão também, que tem transferido a responsabilidade, né, a responsabilidade pessoal ao social, ao governo, ou então ao pastor. As pessoas têm uma mentalidade de transferir a responsabilidade para outros, ou para o governo, que é a mentalidade marxista, ou então ao pastor. Ou seja, o meu problema é culpa do pastor, é culpa da liderança da igreja, é culpa da Betel, e não de minha responsabilidade. Nós temos observado isso, a influência da mentalidade marxista na igreja atual. Outra influência terrível é a influência do animismo. O animismo é um comportamento religioso de mistificar, de atribuir ânimo ou atribuir vida e poder a elementos materiais. Nós temos visto isso até dentro das igrejas. As pessoas atribuindo poder, ânimo, vida a objetos. Olha, se você levar a toalhinha fulano de tal, você vai fazer não sei o quê, essa toalhinha, como se fosse um elemento mágico. Né? A rosa ungida, a não sei o quê, a caneta da vitória, o martelinho de quebrar não sei o quê. Irmãos, Deus não se agrada disso. Isso é errado, nós vemos isso no meio evangélico. Um dos poucos elementos, né, simbólicos que permanecem é a ceia do Senhor, o pão e o vinho. Isso já nos basta, irmãos. E o óleo ungido também, que é a unção de óleo sobre os enfermos, sobre os necessitados, sobre aqueles que precisam de uma graça de Deus, entendendo que o óleo é apenas um símbolo, mas não um elemento mágico, como muitos hoje atribuem até nos meios evangélicos. Infelizmente, tem muitos pastores que usam, né, líderes cristãos, que pela influência do animismo atribuem, dentro do seu comportamento religioso, acabam mistificando, atribuindo ânimo, vida e poder a elementos materiais. É como se eu atribuísse, não, esse mouse agora, se você levar para sua casa, esse mouse aqui é um mouse ungido. Você vai colocar todo dia na sua cabeça e aí esse mouse ungido vai transformar a sua história. Irmãos, isso é errado. Nós não temos que colocar nossa fé em objetos materiais, físicos. Isso ofende a Deus, é uma blasfêmia, é uma idolatria. É trocar, né, a imagem, a semelhança de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, a essência de Deus, e atribuir a objetos físicos e materiais poderes que eles não têm. Isso é enganar as pessoas. E, infelizmente, muitos têm caído nessa questão. Primeira coisa que nós precisamos aprender, amados, é que a maldição é uma palavra
bíblica. Se você colocar num dicionário bíblico, você vai ver que a palavra maldição aparece mais de 200 vezes na Bíblia. E por isso é necessário compreendê-la. Amém? Primeira palavra primeiro destaque que nós vamos falar é a palavra Alá no Antigo Testamento, A-L-A-H, se referindo à maldição no Antigo Testamento, e a palavra anátema, são muito similares quanto ao seu significado. Anátema já é no Novo Testamento, é grego, e Alá ali, A-L-A-H, não é Alá, o Deus dos muçulmanos, nada disso, mas é uma palavra hebraica que significa maldição. Significa aquilo que é proibido por força de punição, castigo ou destruição. Significa quebra de mandamento, quebra de aliança, promessa ou juramento. Você está entendendo? A maldição vem por causa disso, porque foi quebrado a lei, foi quebrado o mandamento de Deus, foi quebrada a aliança com o Senhor, a promessa ou juramento que você fez diante dele. Segunda palavra, que é muito usada também em hebraico no Antigo Testamento, é a palavra arar, que significa, já diz, de um estado de maldição, de uma condição de vida, uma situação ativa de aflição ou perseguição estabelecida por alguém que está preso, impedido e cativo. Eu vou repetir, está preso, impedido e cativo. Aqui já fala de um estado, de uma posição, de um estado de vida. Infelizmente, amados, muitas pessoas, até dentro das igrejas, estão debaixo desse arar, desse estado de maldição, porque vivem com cadeias pecaminosas, situações mal resolvidas na sua vida, situações que atraem o mal em ação, a maldição sobre a sua vida, porque não abandonam as iniquidades, os erros e as falhas. E aí o inimigo das nossas almas, querido, vem, assola e detona a vida das pessoas. Vou falar uma frase muito importante para você, querido. Por mais que aqui na terra a gente vê, principalmente no contexto brasileiro, a impunidade. Preste atenção no que eu vou falar, olhe para mim aqui. Não existe impunidade no mundo espiritual. Não existe impunidade no mundo espiritual. Mas que aqui a justiça, seja falha, com relação à justiça de Deus, querido, ao mundo espiritual, a justiça de Deus não falha. O tribunal de Deus está sempre ativo, constante. E nós vamos entender mais sobre isso. Outra palavra é Kalal, Kabab, Nakabe, Isaam, são palavras similares em hebraico, que significa maldição advinda por falar mal. Preste atenção, papai e mamãe, tome cuidado em ficar falando mal das pessoas na vida dos seus filhos. E não só isso, de praguejar, falar mal, praguejar, difamar, xingar, ou desejar mal a alguém. Isso pode se perpetuar na vida do seu filho. Isso pode atrair o mal sobre as suas gerações. Tome cuidado. Está aqui as 4 palavras que têm esse significado de maldição advinda por falar mal, por praguejar, por difamar, xingar e desejar mal a alguém. Você já encostou do lado de alguma pessoa que adora falar mal dos outros, irmãos? Aquela pessoa é pesada, ela é carregada, ela é negativa, ela é crítica. Nós estamos aprendendo isso nessa palavra, o ciclo da ferida. É a 4ª geração de maldição que se perpetua através das feridas geracionais. Então nós precisamos entender isso. Outra palavra é cataraumai, ou cacalogeu e raca. É a maldição que procede do falar e que não se cumpre sem causa. Ou seja, geralmente são xingamentos, A Bíblia diz, Jesus disse, a ninguém amaldiçoeis. A ninguém amaldiçoeis. Meu irmão, vamos parar com esse negócio de xingamento, de palavrão, de ofensas. Você vai ter que prestar conta, Jesus falou isso, de cada palavra frívola que você liberar. A Bíblia diz que por causa disso nós seremos salvos ou seremos condenados.
Cada palavra tola, cada xingamento, cada ofensa, cada palavra de maldição que nós lançarmos sobre as pessoas, querido, nós seremos julgados por Deus e seremos salvos ou seremos condenados. Palavra frívola, fala de palavra fútil, palavra vulgar, palavra podre. Em Efésios fala sobre isso, que não haja entre vós palavra torpe, de torpeza, de podridão, de sujeira. A ninguém amaldiçoeis, disse Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos através desses textos da palavra de Deus é que quase todas as vezes que a palavra maldição ocorre na Bíblia, ela aparece contextualizada ao povo da aliança e não aos ímpios, irmãos. Muita gente, os cristãos geralmente pensam assim, que a maldição só acontece com os lá de fora, com os incrédulos, com os ímpios. Mas se você observar aqui em Deuteronômio 28, é Deus falando através da boca de Moisés ao povo de Israel, ao povo da aliança. A palavra de maldição aqui, a palavra maldição aparece contextualizada ao povo da aliança. E não somente aos ímpios. É claro que com os ímpios também, é óbvio que, como eles quebram a lei de Deus, desobedecem os mandamentos, a maldição também vem sobre eles. Mas no contexto daquilo que nós estamos lendo, vendo, você vai ver que na maioria das vezes, na palavra de Deus, a palavra maldição está ligada aos filhos de Deus, ao povo de Deus, ao povo da aliança. Nós precisamos entender, irmãos, que as bênçãos que desfrutamos por causa da Bíblia, da graça de Deus, da bênção do Senhor, não são uma herança permanente. Ou seja, depende da nossa posição em Deus, da nossa posição em Cristo. Ou seja, se eu estou em Cristo, aí sim, como diz Efésios, toda sorte de bênçãos espirituais estão disponíveis para nós. Está em Efésios 1:3. Mas se nós estivermos fora de Cristo, abandonarmos a Cristo, a palavra de Cristo, os mandamentos de Deus, você precisa entender, querido, que as nossas escolhas determinam se nós continuamos seguros nelas ou não. Você está me entendendo? Se você vira as costas para Deus, apostasia, abandona as coisas de Deus, a palavra de Deus, e começa através de cadeias pecaminosas, iniquidades contínuas, sem arrependimento, sem acertar a conta com Deus, confessando, se arrependendo, tratando, abandonando aquele pecado, irmão, você entra numa posição de arar, de maldição, e perde toda a herança espiritual que Cristo queria te dar. Você está entendendo, irmão? Vida cristã não é brincadeira. Vida cristã é seriedade. Toda aliança carrega consigo uma maldição. Como assim, pastor? Quanto à desobediência. Na obediência vem a bênção. Na desobediência da aliança vem a maldição. Assim como todo mandamento, lei ou princípio divino carrega consigo a bênção na obediência, nós vimos aqui em Deuteronômio 28, e a maldição quando você não ouve a voz de Deus e quebra, viola, transgride algum princípio. A palavra iníquo, que vem da raiz da iniquidade, significa quebra da aliança. O homem que quebra, viola a aliança com Deus. O homem sem lei. Um homem desgovernado. Um homem ou uma mulher sem limites. Porque toda aliança carrega consigo uma maldição, assim como todo mandamento, lei ou princípio. O Novo Testamento reforça a responsabilidade pessoal, implícita na vida do crente, em relação à sua aliança com Deus. Você pode ler na sua casa, Hebreus 6, você vai entender Deus nos chacoalhando através da sua palavra, nos levando a uma vida séria, responsável com Deus. Como é que está a sua vida com Deus, amado? Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus, o amor de Deus por nós, e nós fazemos uma reavaliação da nossa aliança, do nosso compromisso com Deus. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 11, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice.
É tempo de autocrítica, de autoexamínio, de examinarmos a nós mesmos, examinarmos o nosso interior, o nosso compromisso com Deus. E o Novo Testamento reforça o tempo todo a responsabilidade pessoal. Terceiro princípio que nós aprendemos, querido, é que o principal papel da maldição é denunciar as desordens espirituais. Denunciar as desordens espirituais agregadas ou acumuladas de maneira pessoal, geracional ou territorialmente. De novo, as três áreas de atuação: pessoal, geracional ou territorialmente, irmãos. Vocês estão entendendo? O principal papel da maldição é denunciar as desordens espirituais. Nós vamos ilustrar isso para você, né? Apesar de possuir, é claro, uma conotação negativa, a maldição, na sua essência, é uma bênção. Não é que nós vamos correr na direção da maldição, é porque Deus proporciona que às vezes a maldição se achegue na nossa vida, quando a gente quebra uma lei de Deus, para nos chamar de volta para o caminho dele. Quando o mal nos assola, quando a dor e o sofrimento vêm, é Deus nos chamando de volta ao caminho dele. Amém? Não que nós temos que desejar a maldição, desobedecendo a Deus, é claro que não. Nós estamos falando aqui, tem uma conotação negativa a maldição. Mas na sua essência, ou seja, do ponto de vista de Deus, é uma disciplina divina, para que Deus, né, através das assolações, né, do mal em ação, nós possamos cair em si, cair dentro de nós mesmos, né, nos autoanalisarmos e voltarmos para os caminhos de Deus. A dor, querido, indica que existe uma desordem biológica, sim ou não? Você está febril, você sabe que tem algo errado com você. A dor nos avisa que temos que tratar do problema. Você precisa se medicar, você precisa cuidar, você precisa tratar. É um alarme, é um mecanismo vital do ser humano. E nós precisamos entender que a maldição funciona dessa maneira também, como se fosse um alerta de Deus, um mecanismo vital para nos trazer de volta para os caminhos do Senhor. Amém? Lembrando, querido, que nós não temos que desejar a maldição. Nós não temos jamais que nos envolver com ela. Não é isso que nós estamos dizendo. Como se fosse algo bom. Não, pelo contrário, você vê que aqui é só tragédia. Se você ler até o final do capítulo, nós íamos demorar muito aqui, lendo até o final, tem muito mais versículos que falam de maldição aqui, em Deuteronômio 28, do que da bênção. Tem muito mais desgraça, vamos dizer assim, tragédia, calamidade, do que bênção. Só que nós precisamos entender que a maldição funciona como a dor. É um mecanismo de alerta, é um mecanismo vital, onde Deus nos corrige, nos disciplina e nos atrai de volta para a presença dEle. Amém? Glória a Deus. Pode ver, muitas pessoas chegam ao reino de Deus através das calamidades, das situações adversas, das circunstâncias difíceis, da dor. A gente até fala, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Muitas pessoas, né, quando sofrem situações dolorosas na sua vida, se voltam, se quebrantam e voltam aos caminhos do Senhor. C.S. Lewis, um dos grandes teólogos cristãos, literário inglês, ele diz isso, que a dor, o sofrimento, é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. Olha só, coisa tremenda. A dor e o sofrimento é o megafone de Deus, é o grito de Deus, para chamar a nossa atenção, para nos trazer de volta ao caminho dEle. Então nós precisamos entender, amados, que a lei impõe uma sanção. Já o conselho, né, quando é um conselho, não impõe então uma obrigatoriedade. A quebra da lei gera uma consequência, e a consequência da quebra da lei é a maldição. Fala comigo, a maldição é a consequência da quebra da lei. Você está entendendo tudo isso que nós estamos passando, amados? São coisas profundas, mas necessárias, para nós entendermos que a maldição
é um mecanismo divino que denuncia a existência de desordens espirituais, em relação às quais não tomamos uma posição correta diante de Deus. Vou repetir, a maldição é um mecanismo divino que denuncia a existência de desordens espirituais, em relação às quais nós não tomamos posição diante de Deus. Aquela pessoa que vive aquela condição, não, eu vou ficar pecando aqui, não vai dar nada. Eu vou continuar errando aqui. Eu sei que a fornicação é pecado, mas vou continuar fornicando, porque eu quero ter prazer. Eu vou continuar adulterando, porque ninguém está descobrindo, ninguém sabe de nada, minha esposa ou meu esposo, né? Então eu vou continuar aqui aprontando, que não vai dar nada. Irmãos, essa linha de raciocínio te coloca numa posição de maldição, de arar diante de Deus, de um coração que não tem penitência, não tem arrependimento, não tem quebrantamento. Isso revela uma desordem espiritual. E a maldição é um mecanismo divino que denuncia a existência das desordens espirituais. Eu vou continuar falando palavrão que não vai dar nada. Não vai dar? Olha o que a Bíblia diz, e nós já falamos acerca disso. Eu vou continuar ofendendo a minha esposa, né, os meus filhos, que não vai ter problema nenhum, eu sou assim, eu sou machão, eu sou tirano, eu sou o rei, o galo aqui da minha casa. Você continua ferindo, arrebentando a sua esposa, seus filhos, está debaixo de um arar de Deus. A tua boca, que deveria ser fonte de bênção, está se tornando uma fonte amarga de maldição na vida daqueles que mais você deveria amar. Ainda que a motivação divina, ainda que a motivação divina, através da maldição, seja nos alertar, corrigir e salvar, existe a possibilidade de sermos destruídos. Eu até coloquei em negrito isso. Ou seja, quando você está debaixo dessa posição de maldição, por mais que seja, de maneira divina aqui, uma maneira de Deus nos alertar, de Deus nos corrigir, de Deus nos salvar, nos trazer de volta, a Bíblia também fala que nessa posição, nessa condição de coração, existe também a possibilidade de sermos destruídos. Você está entendendo, querido? Sermos destruídos. Sermos destruídos. Sermos assolados pelo inimigo e sermos destruídos quanto à nossa existência, à nossa vida terrena. A maldição nos guia severamente pelo caminho de volta a um concerto com Deus, a partir do qual a nossa vida retoma o sentido eterno original, irmãos. Você está me entendendo? Olha só, a maldição ela nos guia severamente pelo caminho de volta a um concerto com Deus. Não é brincadeirinha, não é coisinha fácil, é uma coisa severa, é Deus disciplinando, é Deus corrigindo, é difícil, mas Deus está nos trazendo de volta ao concerto com Ele, e fazendo com que a vida retorne ao sentido eterno original, ou seja, a obediência à vontade de Deus novamente, a obediência à lei de Deus que foi quebrada. Quebrar uma maldição, querido, sem lidar diretamente com as desordens espirituais inerentes, a ela, nada mais é do que pura ignorância. Ou seja, não adianta nada você colocar a mão na cabeça que eu quebro a maldição e continuar fazendo um monte de coisa errada, irmão. A maldição tem causa, tem raiz, ela é apenas sintomática, é um efeito colateral. Você tem que tirar o lixo para que as moscas caiam fora da sua vida, os ratos desapareçam. Amém? É necessário uma limpeza interior no nosso coração. A essência do conceito da maldição é o castigo. Sim, é um castigo, é uma correção. Castigar no latim, a palavra original significa purificar pelo sofrimento. Olha só que interessante. A maldição visa corrigir os nossos caminhos. É Deus nos corrigindo, é Deus nos trazendo de volta.
de maneira severa os caminhos dele. Deus corrige o filho que ele ama. Se você é filho, você será corrigido por Deus, irmão. Deus corrige o filho que ele ama. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 7. Um reino moral, que é o reino de Deus, exige um sistema de julgamento, de correção, de punição. Sim ou não, irmãos? Senão todo mundo podia pintar, abordar, aprontar e não ia dar nada. Mas o reino moral de Deus, o justo juiz, tem um sistema de julgamento com correção e com punição. Toda a base do direito judicial está na Bíblia, queridos. Os principais princípios judiciais nas sociedades humanas estão baseadas na Torá, na lei de Deus. Porque Deus é um Deus moral. Deus é um Deus que colocou moralidade no nosso coração. Você tenta imaginar hoje a sociedade se não houvesse lei, se não houvesse punição, se não houvesse castigo aos malfeitores. É o que acontece geralmente nesses tempos atrás. Lembre-se que houve lá em Pernambuco, os policiais, federais, civis, Espírito Santo também, mas em Pernambuco eu sei que também teve. Espírito Santo também, Pernambuco, os policiais, militares, civis, vários policiais ali, entraram em greve durante vários dias. O que aconteceu? A população endoidou. Muitos começaram a entrar dentro das lojas, saquear, levar tudo. Acabou a lei e a ordem. Querido, a mesma coisa é no mundo espiritual. Não existe impunidade no mundo espiritual. Fala comigo, não existe impunidade no mundo espiritual. Aquilo que você faz escondido, um dia Deus vai trazer à tona. Deus vai trazer à luz. Hebreus 4, capítulo 4, a Bíblia diz: todas as coisas estão patentes e visíveis aos olhos daquele de quem eu e você, todos nós, teremos que dar conta um dia. Um dia você vai estar diante de Jesus, os olhos como chamas de fogo, aí não vai ter papai, mamãe, pastor Volteni, pastor Matias, não vai ter ninguém, vovô, vovó que é crente, é você sozinho diante de Jesus de Nazaré. Querido, isso tem que trazer temor ao nosso coração. Deus só tem filhos espirituais, Deus não tem netos espirituais. Só filhos de Deus. Até os elementos do tribunal você vê na Bíblia. Deus como juiz, o advogado, que é Jesus, os acusados, que somos nós quando pecamos, e o acusador dos santos, que é o inimigo das nossas almas, o diabo. Está na Bíblia isso. Nós vemos os elementos do tribunal na palavra de Deus. Você pode ler lá em Jó capítulo 1. Os mandamentos do Senhor não são apenas proibições negativas, mas sim salvaguardas para todos nós, irmãos. Você está me entendendo? A lei de Deus é para te preservar, é para conservar a tua alma, é para guardar você de fazer coisas que vão te arrebentar e que vão promover o mal em ação na sua vida. É necessário sim ter punição aos infratores da lei. Por isso existe o princípio da maldição. Ele está intrínseco, ele está embutido no conceito da lei. O diabo, nós precisamos entender, é apenas um agente espiritual. Não deve ser desvalorizado e nem superestimado. Nem desvalorizado, nem superestimado. Ele é apenas um agente espiritual, nas mãos de Deus muitas vezes. O tribunal de Deus se sustenta em juízo, justiça, retidão e verdade. Presta atenção, irmão, o tribunal de Deus se sustenta com juízo, justiça, retidão e verdade. A lei precisa coibir desobediências futuras, sim ou não? Imagina uma casa sem regras, uma casa sem lei. Os filhos não obedecem pai e mãe, vira uma baderna,
Vira o que a gente brinca, né? A casa da mãe Joana. Uma palhaçada, um lugar sem governo, um lugar imoral, um lugar de tormento, um lugar de bagunça. A lei precisa coibir desobediências futuras. E as leis de Deus são justas e boas para todos. As leis de Deus são justas e boas para todos. Sempre haverá castigo, ou seja, maldição, para os transgressores da lei. Presta atenção, irmão. Sempre haverá castigo, maldição para os transgressores da lei. Semear é uma escolha, colher é uma obrigação. Fala comigo, semear é uma escolha, mas a colheita é uma obrigação. Querido, o que você tem semeado com a sua vida? Que escolhas você tem feito ao longo da sua existência? As nossas escolhas hoje vão determinar o nosso futuro. As nossas escolhas são sementes para o nosso futuro. Semear é uma escolha, mas colher é uma obrigação. Em Gálatas, Paulo fala que aquele que semeia na carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Glória a Deus. Será que você tem semeado no Espírito? Ou você tem semeado na carne e colhido coisas amargas na sua vida? Querido, chega disso em nome de Jesus. Chega. Chega. É tempo de bênção. É tempo de crescer e de frutificar no Senhor. Quinto princípio, o último que nós estamos vendo, o princípio da maldição. Parte de Deus e não do diabo. Parte de Deus e não do diabo. Geralmente a gente tem essa conotação, né? A maldição é uma desgraça que vem do diabo. Não, irmãos, quem criou esse princípio foi Deus, quando Ele criou as leis divinas. E dentro das leis divinas, as consequências de violar, quebrar a lei de Deus, estavam embutidos esse princípio da maldição. Parte de Deus, você pode ver em vários trechos das Escrituras, é Deus quem fala que vai amaldiçoar. É Deus quem fala. Vamos ver lá em Oséias 4, 6. Abra comigo. Malaquias 4, 6. Malaquias 4, 6. Vamos ler desde o 4. Malaquias 4, 4. Olha só, os últimos versículos do Antigo Testamento, a palavra de Deus diz: lembrai-vos da lei de Moisés, a qual nós estamos aqui baseados, Deuteronômio 28, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quem é que vai vir e ferir a terra com maldição, gente? É o diabo? É Deus quem está falando aqui. É Deus quem vai enviar o espírito de Elias, para trazer de volta o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Porque se isso não acontecer, querido, reconciliação familiar, reconciliação de relacionamento, restauração, perdão, graça, Deus vai vir sobre a terra e vai ferir a terra com maldição. A reconciliação é um princípio divino, de restauração. Querido, deixa eu te dar uma palavra, o Espírito Santo está me trazendo à tona agora aqui. Será que você tem alguém na sua vida que você não é reconciliado, que você é brigado, que você ainda não perdoou, que você não restaurou o relacionamento, que você não pediu perdão ou liberou perdão para aquela pessoa? Será? Um tio, uma tia, um avô, avó, um pai, uma mãe, um filho, que te decepcionou, que te ofendeu, talvez produziu alguma injustiça, você sofreu alguma injustiça,
ou então recebeu alguma ofensa, guardou aquilo no coração, está brigado, está separado, um patrão, um colega de trabalho. Querido, o diabo é o rei da briga, da confusão e do distanciamento dentro dos relacionamentos. Agora, Deus é um Deus de restauração, de reconciliação, de trazer de volta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quem não entendeu a reconciliação, ainda não compreendeu a graça do Evangelho, a graça do Senhor Jesus e o coração paternal, amoroso de Deus. Quem fere a terra com maldição é Deus. Nós vimos aqui em Malaquias 4:6. A Bíblia não revela Satanás como protagonista da história do ser humano. Satanás sempre aparece de maneira periférica na história bíblica, apenas se oportunizando da desobediência humana. Satanás sempre aparece de maneira periférica, apenas se oportunizando da desobediência humana. A maldição pode ser vista como a ausência do favor necessário de Deus. A ausência do favor de Deus é a base da maldição. E a pior coisa que pode acontecer com a sua vida, querido, família, negócios e a igreja, é um Icabode. Ou seja, era o nome de uma criança que significa, nas línguas originais em hebraico, foi-se a glória de Deus. Quando você chega nesse estado de coração, de vida, de família, negócios, igreja, onde existe um Icabode de Deus na sua vida, a glória de Deus se foi, o favor necessário de Deus foi embora, querido, é a pior coisa que pode acontecer na sua vida. Em Ai, nós vimos semana passada com Ander, por causa do pecado de um só homem, o Senhor virou o seu rosto contra o seu povo, e eles foram derrotados pelos filhos de Ai. O objetivo primordial na libertação e na intercessão não é a remoção do inimigo apenas, mas a volta da glória de Deus e a restauração do favor de Deus sobre as nossas vidas. Quando a glória se vai, os demônios se achegam. A essência da maldição reside na desconexão geracional, ou seja, na quebra desse relacionamento entre pais e filhos, entre gerações. A maldição então se instala através de infortúnios, de perseguições espirituais, possibilitando que o insucesso dos pais se repita na realidade dos filhos. Os filhos acabam repetindo os erros dos pais, as falhas dos pais. Quando há injustiça, abuso e imoralidade na vida dos pais, os filhos muitas vezes respondem com rebeldia e desonra. E a brecha nas gerações é quando os pais provocam os filhos à ira, e os filhos já não ouvem mais os pais, ficando desnorteados pela amargura e rebelião. Fala comigo, amargura e rebelião. Olha só, o diabo é aquele que faz com que exista uma brecha, uma lacuna entre as gerações. Os pais já não conseguem falar com os filhos, e os filhos já não ouvem mais os pais. Te incentivo, querido, assista essa ministração, o ciclo da ferida. Eu falo mais profundamente sobre essa questão. Essa quebra de relacionamentos distorce a identidade das pessoas, danifica a capacidade emocional de estabelecer relacionamentos sadios e duradouros, endemoniza a herança da posteridade, fazendo com que os filhos incorram nos erros dos pais. Quando você quebra o relacionamento com seus pais e seus pais com você, querido, isso traz algo trágico na sua vida. A Bíblia diz: Deus vem e fere a terra, fere o seu coração, a sua família, a sua posteridade. Por isso que nós estamos dizendo: conserte aquilo que precisa ser consertado. Se é com seu pai, sua mãe, conserte, reconcilie. Avô, vó, tio, tia, primo, patrão, empregado, seja com quem for, querido. Conserte, reconcilie, restaure, libere perdão, perdoe.
porque senão a sua posteridade vai ser endemonizada, fazendo com que os filhos também incorram nos erros dos pais. Apenas reconciliando os corações, remediando as feridas, é que as maldições começam a ser aplacadas. Amém? Quantos aqui foram abençoados? Vocês compreenderam, querido, a gravidade disso? Toda maldição é uma consequência da quebra da lei de Deus. Graças a Deus que nós temos Jesus, e se estamos em Cristo, Ele se fez maldito no nosso lugar. Ele carregou sobre si as nossas maldições, para que eu e você, libertos do pecado, debaixo da graça de Deus, está lá em Gálatas 3, fôssemos totalmente, através da nossa fé em Cristo Jesus, abençoados pelo Senhor. Mas você precisa estar em Cristo, com o coração quebrantado, arrependido, não aceitando nenhum pecado cíclico, contínuo, uma cadeia pecaminosa que se perpetue através da sua vida e através das gerações. Só assim, reconciliando corações, remediando as feridas da alma, é que as maldições começam a ser aplacadas, retiradas e banidas da nossa vida. Louvado seja o Senhor. Fique de pé, querido, coloque a mão no seu coração, vamos orar diante de Deus. E assim nós estamos diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, na Tua presença gloriosa. Obrigado pela Tua palavra, porque ela nos traz entendimento, inteligência espiritual, compreensão das realidades divinas e das verdades imutáveis e eternas do Senhor. Senhor, nós não queremos transferir responsabilidades para o governo, para os pastores, para outras pessoas. Senhor, nós queremos, como homens e mulheres maduros, assumirmos as nossas responsabilidades. Não somente nossas, mas dos nossos antepassados, ó Deus. Pedimos perdão pelos nossos pecados, reconciliarmos com Deus, restaurarmos as nossas gerações que virão através de nós, porque através de nós, Pai, nós deixaremos um legado espiritual de bênção no nome de Jesus. Talvez os nossos pais lá para trás erraram, falharam, abandonaram o Senhor, fizeram coisas erradas que não deviam, mas através da nossa vida, Pai, nós firmamos uma aliança e um compromisso com Deus. Nós amamos a Tua palavra, nós amamos a Tua lei. Ajuda-nos, ó Deus, a guardarmos os Teus mandamentos, a obedecermos o Senhor, a obedecermos a Tua palavra, porque se tivermos contigo, obedecendo a Tua palavra, seremos abençoados, e a maldição será banida da nossa vida. Senhor, tira todo o lixo moral, todo o lixo espiritual, todas as moscas, todas as ratazanas da nossa alma, lava o nosso coração, a nossa vida, quebra as cadeias pecaminosas, quebra as iniquidades, ó Deus, no meio do Teu povo, que tem se perpetuado através das gerações. Destrói tudo aquilo que nos assola, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ajuda-nos, nos traz de volta aos caminhos do Senhor. Que haja em nós sempre humildade, quebrantamento, ó Deus, entendimento espiritual, retorno ao Teu coração, as Tuas verdades, a Tua palavra. Nós Te pedimos isso, ó Deus, lava a Tua noiva, lava a Tua igreja através da Tua palavra, e abençoa o Teu povo, purifica eles com Teu sangue precioso, lava-os em nome de Jesus, capacita-os através do Espírito Santo, ó Deus, a vencerem e triunfarem sobre toda e qualquer mazela de alma, pecado e iniquidade. Dá a eles triunfo pela Tua graça, debaixo do Teu poder, Senhor. É o que nós Te pedimos, reafirmando o nosso compromisso e a nossa